Caríssimos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura é muito rica de imagens para nos falar do antigo povo de Deus, depois para nos falar do novo povo de Deus. E há uma continuidade entre esse anúncio profético do Antigo Testamento que se orienta para Cristo e depois a recepção, o acolhimento, a realização na pessoa de Jesus, que tem continuidade na Igreja que nós somos. Das muitas imagens que a Sagrada Escritura nos oferece, esta da casa, do templo, do edifício, da construção, é uma das que perpassam mais páginas do Antigo e do Novo Testamento. De tal maneira que já o antigo povo de Deus erigiu o Templo de Jerusalém, depois outros templos que, a certa altura da sua história, vieram praticamente a ser demolidos para ficar apenas o Templo de Jerusalém como sinal da presença de Deus no meio do seu povo, que dá continuidade à tenda do deserto que albergava a Arca da Aliança, com os sinais da revelação de Deus e com os sinais da libertação do povo hebreu do Egito e da entrada na terra da promessa. Felizmente, a tradição cristã continuou a dar-nos belos edifícios que foram evoluindo de acordo com os períodos da história em que nos encontrávamos, com os gostos arquitetónicos e procurando corresponder ao desejo de crescermos espiritualmente como povo, como filhos de Deus, que oram, que oferecem a Deus o sacrifício de louvor na liturgia e que vivem procurando que a liturgia se exprima na totalidade da vida e que a totalidade da vida se encaminhe para a liturgia, o culto espiritual, que inclui com certeza a participação na celebração litúrgica, que inclui a conversão interior e que inclui uma vida em todas as suas circunstâncias e lugares, segundo o Espírito de Cristo. No fundo, ser cristão, ser filho de Deus, essa realidade tão bela a que tivemos acesso, é participar deste edifício, desta construção, que, segundo os textos paulinos e não só, é a própria pessoa de Jesus Cristo, que é cabeça, que é corpo, harmonioso, todo ele a viver pela força e pelo poder do Espírito que o ressuscitou de entre os mortos e que agora continua vivo no meio de nós. É por isso muito belo fazermos parte desta igreja, edifício, construção, casa, corpo de Cristo, e desta igreja que é povo de Deus, mas que se reúne nestas casas, concretamente ao longo de muitos séculos, aqui na Sé Velha, sabendo que houve outras que a precederam, outros lugares de encontro com Cristo, e que depois, ao longo dos outros períodos da história, também foram edificadas outras que deram continuidade como lugares de encontro, locais de culto e da celebração dos mistérios da fé. Mas hoje é, de facto, este símbolo maior da nossa condição de igreja particular ou igreja local que nós estamos a celebrar com alegria. E fazemos memória de todos aqueles que nos precederam. Às vezes não temos este sentido da história e das pessoas que, com espírito de serviço, com muita dignidade, com santidade, foram dando caminho a este povo de Deus iluminado pelo Espírito Santo que chegou até cada um de nós. Cada um de nós que é destinatário do anúncio ainda hoje, que é ao mesmo tempo missionário do anúncio para muitos outros que povoam as nossas terras e o nosso mundo, cada um de nós que precisa da força da fé,
e que precisa de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos estas palavras relativas à salvação que de Deus nos vem por meio de Jesus Cristo, podemos correr o risco de pensar que nós já estamos dispensados. Já fomos batizados, já celebramos a Eucaristia, já recebemos o sacramento da confirmação, do crisma, muitos celebraram o seu matrimónio na igreja, outros fizeram a sua consagração a Deus, outros receberam o sacramento da ordem para o ministério sacerdotal e às vezes pensamos, bem, nós estamos do lado daqueles que já se encontram a participar deste corpo de Cristo, até porventura estamos ativos na vida da comunidade cristã, pois hoje é bom que recordemos que todos nós precisamos da salvação que nos vem por meio de Jesus. E todos nós precisamos de continuar o caminho de conversão e o caminho de acolhimento da graça de sermos filhos e filhas de Deus, que já somos pelo batismo, mas uma condição que tem de concretizar-se na elevação desse referido culto espiritual, que inclui a celebração, que inclui os sacramentos e que inclui a totalidade da vida. Ouvíamos há pouco aquele belíssimo texto de Zaqueu, que é dos momentos muito felizes do Evangelho de Jesus. Porquê? Porque vem ao encontro daquilo que nós somos e daquilo de que nós precisamos. Estamos a pensar, bem, nunca fomos cobradores de impostos, nunca roubámos nada a ninguém, nunca fizemos algumas das ações que aquele homem, segundo o Evangelho, realizou ou que tantas outras figuras bíblicas realizaram. E, no entanto, somos absolutamente carentes da mesma graça, do mesmo perdão e da mesma misericórdia. E havemos de ter a disponibilidade para iniciar todos os dias uma vida nova no Espírito, tal como iniciou aquele Zaqueu no momento em que se pôs a seguir Jesus. E o texto como que nos faz uma referência à grande humildade que nós havemos de ter em todo este processo, começando por nos oferecer a própria atitude de humildade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e não deixou de ser o Filho de Deus feito homem quando desceu àquela profundidade da terra, em Jericó, e quando teve de olhar Zaqueu a partir de baixo de quem está no estrato inferior, porque Zaqueu até subiu para cima de uma árvore. Esta humildade de Jesus desconcerta-nos. Desconcerta-nos se olharmos um pouco para aquilo que é o nosso percurso, talvez aquilo que são muitas das nossas atitudes, mesmo nós que participamos habitualmente na vida da Igreja e que procuramos viver segundo o Espírito, para que tenhamos consciência de que o processo de conversão é de todos os dias e de que havemos de estar disponíveis para aceitar o dom do Espírito, para nos pormos a seguir Jesus todos os dias da nossa vida. Um bispo pode ter as tentações do poder e da aparência. Os presbíteros e os diáconos também podem ter. Os cantores, da mesma forma. Até os acólitos e seminaristas também podem ter. Os leigos que trabalham ativamente na vida da Igreja, os membros de uma família, as pessoas que trabalham, isto de nós fazermos caminho para purificar o coração e acolhermos a atitude do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, que sendo Todo-Poderoso assumiu a nossa condição, menos no pecado, como dizemos sempre, e bem. Esta atitude de Jesus Cristo é tudo menos o culto da aparência, menos o culto da pessoa em si mesmo, do eu da pessoa, menos a arrogância, menos a inveja, é a disponibilidade para servir com as nossas virtudes e também com os nossos pecados e com as nossas misérias, mas sempre disponíveis para acolher o dom do Espírito e para recomeçar o caminho do seguimento de Jesus.
É, portanto, o desafio da nossa vida. Este é o desafio da nossa vida. Até mais do que às vezes fazer um curso ou ser uma pessoa que realiza bem a sua missão no trabalho, ou um bom membro de uma família, ou um bom participante ativo e generoso nas atividades da Igreja, este de começar todos os dias com a consciência de que é o Espírito de Deus que nos santifica, que nos faz filhos e filhas, que nos faz progredir, que alimenta a nossa peregrinação de discípulos de Jesus em direção à casa do Pai, é o desafio dos crentes, é o desafio dos cristãos. E ser membro de uma construção da casa, do templo de Deus, é todos os dias o desafio da santidade encarnada na totalidade da nossa vida. Gostaríamos muito todos que este fosse o ideário, o programa, o caminho da nossa Diocese de Coimbra. E foi nesse sentido que, para estes 3 anos, fomos propondo e estamos a propor um plano pastoral diocesano que não se centra tanto nos dinamismos da organização da Igreja ou nas estruturas da Igreja, mas mais no cultivo da dimensão espiritual da vida cristã, o enraizamento em Cristo, seguir uma vida iluminados pelo Espírito Santo em direção à casa do Pai. Há muito para fazer. Com aqueles que já somos de Igreja e que já estamos inseridos dentro desta construção, mesmo com responsabilidade, outros que porventura estão ainda de uma forma muito discreta e sem convicção, com o único ou simples desejo de dar continuidade a uma tradição recebida, até àqueles que estão desencantados, que estão desiludidos, não tanto com Cristo, nem com Deus, mas com a Igreja, e àqueles que estão mesmo de fora, porque ainda não tiveram a possibilidade do encontro a partir do anúncio do Evangelho que nós estamos encarregados de fazer pelo Senhor Jesus Cristo. Para que neste mundo em que nós vivemos, ninguém se sinta estrangeiro na casa de Deus, na construção de Deus, no coração de Deus, para que a todos chegue o anúncio da boa nova, da salvação, de que precisam uns e outros, de que precisamos todos e para a qual estamos absolutamente disponíveis. Gostaria de pedir-vos por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que continuemos a procurar enraizar-nos no Espírito Santo de Deus, em ordem ao seguimento de Jesus e a um testemunho vivo, claro, também efetivo dentro da comunidade cristã e dentro do mundo, para que a Igreja de Cristo, sendo mais bela, chegue a mais corações, levando o anúncio daquela boa nova que nos salva.